Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sentei e estava pensando, por que não fazer uma história para a Era do Gelo 6? Sim, a Era do Gelo As Aventuras de Bank, que não é o sexto filme da franquia, porque é mais focado no Bank, Crash e Dee. A Disney pode considerar, mas eu nunca vou considerar este filme uma Era do Gelo 6. Acho que deu pra entender. Vou criar uma história pro filme e coloque nos comentários a opinião de vocês. Podem até criar a própria história de vocês. Enfim, chega de tanta enrolação e vamos nessa. O filme começa com os Kratts no espaço, porque no Big Bang ele continuou no espaço e não mostrou voltando para a Terra, mas ele aterrissa de mau jeito e a nave quebra em pedaços, fazendo com gelo do local quebre kkkk. A nós estaria caindo junto com gelo. Então os Kratts começa com suas palhaçadas hilárias, até que ele cai e os animais começam a pisar nele. E assim a música inicial do primeiro filme começa a tocar. Seria muito nostálgico. Depois, em um lugar próximo, mostraria Manny, Sid e Diego conversando sobre qualquer coisa. A Shira e a Brooke estariam voltando de Geotopia e abraçariam um ao outro, pois demoraram demais para retornar. O Crash e Dee também estariam lá, porque o filme começa no momento que os gambás voltam do mundo dos dinossauros para visitar. O bando fica muito feliz com todos juntos. Em um lugar próximo, algum vilão que por algum motivo tem raiva do bando, queria vingança, talvez porque sempre quis uma família mas nunca conseguiu. Ok, sei que essa motivação não é uma das melhores, mas não consegui pensar em nada melhor. Coloquem ideias melhores aí kkkk. Talvez este vilão se juntasse com o Abutre do segundo filme, e aí teria todo um contexto de que o Abutre observou todas as aventuras dele, e iria atrás de guerreiros entre aspas, mais poderosos que eles já lutaram com. Enquanto isso, com gelo quebrando por causa dos Kratts, uma aldeia de humanos bem longe dali começa a ser destruída. Um jovem quer provar a todos que pode tomar conta da situação, então começaram a fugir. E talvez eles entrassem naquele lugar onde Manny, Sid, Diego e o bebê se escorregaram. E teve várias referências dos filmes seguintes. Eles escorregariam de novo por lá, mas a aldeia caiu em outro lugar. E o jovem em outro, desesperado, começou a correr para muito longe atrás do seu pai e a aldeia. Enquanto isso, no Manny, Sid e Diego reconstruindo o vale, Shira fala algo pro Diego que deixa ele muito alegre, mas não mostra o que ela falou. Ele estaria com seus irmãos gambás, perguntando como que estão as aventuras com Beck, porque o final do filme do Beck é um pouquinho depois de todos aqueles acontecimentos terem acontecido. E sim, este filme tem muitos núcleos, do bando, a aldeia, o vilão e o Abutre, e os Kratts, mas enfim, talvez teriam uma referência a Amora e Julia. A ele falando pro Manny, tomara que a Amora esteja bem. Então o bando dormiria em paz, e o Abutre só observando eles de longe. Então voaria de volta para o vilão, que talvez seria um rinoceronte, não sei, mas ele já teria recrutado alguns dos guerreiros, mas não mostra na cena. O vilão diz: atacaremos amanhã de manhã, e depois diz uma cena maluca dos Kratts. De manhã, o Manny estaria sentindo um desconforto, então sairia da caverna para ver os barulhos que estava lá fora. Então, ele olharia para um lado, pro outro, e quando olhou para frente, os bichos do segundo filme começariam a atacar o Manny. Então ele gritaria por socorro, acordando a toca do Sid, Brooke e Diego e Shira. Então o Sid e Diego correriam para ajudar o Manny. Então uma batalha super perigosa contra os 5, eles correriam para longe, e os bichos seguindo os 3, até que se despistassem, e o Manny dá a ideia de voltarem dando a volta porque os bichos poderiam encontrar a família deles. Lá, a Brooke acorda todos e fala que está na hora de se mudarem para outro lugar depressa. Então, Brooke, Shira e Lily, os gambás abandonaram suas tocas e foram correndo para outro lugar. Enquanto no caminho do Manny, Sid e Diego, eles avistariam alguém correndo longe. O Sid fica com medo atrás do Manny, e o Manny diz olá. E o Diego em seguida: Bank, é você? O misterioso por trás das sombras olha para eles e começa a se aproximar. Então eles veem que é um jovem humano. Ele claramente aponta uma flecha a eles, mas o Manny pega a flecha e joga fora, com alguns sinais do humano. Ele diz que se perdeu do seu bando, e que precisa de ajuda. O Manny recusa.
A ideia é porque precisa voltar para as tocas e salvar a Ellie, e Diego concorda, mas o Sid incentiva que eles já salvaram um bebê há muitos anos atrás, e que estão agindo da mesma forma, mas o Manny diz que lá já era um bebê e o jovem era adulto, e eram pessoas diferentes, mas o Sid começa a caminhar com o humano e fala que vai ajudar. O Manny curiosamente fica surpreso com a ação do Sid, então os dois começam a seguir eles, e assim uma grande aventura se inicia. Os três ficam cada vez mais amigos do humano, e passam por vários locais. Durante essa grande aventura na Era Glacial, eles reencontrariam vários vilões de filmes anteriores que no caso seriam os piratas, Dinosaves, Rude Orson. Ele e os outros também teriam uma mini aventura, e encontrariam os bichos do segundo filme, e a alcateia do Soto, mas apenas os tigres que fugiram depois da batalha do 1. Na aventura do Manny, Sid, Diego e o jovem, eles passariam por vários locais, inclusive alguns que já passaram em filmes anteriores, como as banheiras, e o Sid reencontraria com os rinocerontes. No meio disso tudo, eles passariam por uma caverna, onde tem pinturas de humanos, e o Manny relembraria da sua antiga família, e uma grande cena emocionante começa. O jovem humano olha para as pinturas e também chora quando vê uma humana. Eles se abraçam, mas o Sid começa a desconfiar de algo e lembrar de algumas coisas, e enquanto isso acontece várias aventuras com os Kratzer, e no final finalmente chegam onde o humano estava os guiando, e eles ouvem um rugido alto. Eles se preparam para mais um vilão, e o Soto aparece na frente deles rindo. O Diego fica muito bravo, e ao lado dele fica Alterado, e o vilão fala: "Uau, você reuniu todos mesmo?" Eles ficam confusos, e veem de longe ele, Shira, Brock e os gambás correndo dos outros vilões, e assim todos ficam com medo. O Soto fala que o Diego conseguiu uma esposa muito bonita, e ameaça eles. Então uma grande batalha começa, a melhor de todas de A Era do Gelo. O Crash é de contra o Orson e Etuk, até que apenas sobram Soto, sua alcateia e o vilão principal, mas eles depistam eles, e correm. A Ellie fala para eles irem agora correndo para outro lugar, mas o Manny fala que eles estão próximos de devolver ao jovem para sua tribo. A Ellie fica surpresa ao perceber o jovem ao lado deles, e fala que nunca viu um humano antes. Os outros também ficam surpresos. Então acontecem mais algumas aventuras, até que eles chegam aonde o humano os guiou, e os três abraçam ele. A aldeia do humano corre para abraçá-lo. Uma cena emocionante. Ele está satisfeito, e ele diz sim. Então os 7 começam a voltar, mas o humano grita para eles acenando. O Manny, Sid e Diego relembram de quando devolveram o bebê, e a mesma coisa aconteceu. O Sid junta tudo isso com a cena das pinturas das cavernas que ele viu a mãe, e o Diego olha para o pai do jovem, e os três olham um para o outro e se perguntam: estão pensando no mesmo que eu? O Manny fala que não é possível. O Diego se aproxima mais do jovem, e faz o clássico "cadê o bebê?" E o jovem faz a mesma coisa. Então ele olha surpreso para os 4 cada vez mais, achando eles familiares. Então a charada se matou, e todos se reconheceram. Os 3 gritam Rosinha, e os 4 se abraçam chorando muito, com uma cena muito emocionante, e toca a trilha sonora de despedida do primeiro filme. Talvez os Krat visse de longe, e lembra-se do bebê também, e ficaria emocionado, e perdesse a nós mais uma vez. KKKK. Eles se despedem, e repetem: nunca vamos esquecer de você. Então eles vão embora, mas o Soto aparece com a Shira amarrada, e uma luta dos duas começa, onde o Diego ganha, e o vilão principal começa a se aproximar deles, mas alguém joga flecha nele e ele morre. O bebê, no caso jovem/adulto, eles se despedem pela última vez, e o filme acaba feliz com os 8 indo embora e o Sid falando: desde quando vimos aquelas pinturas eu sabia que era ele, e eles duvidando, menos a Brock. Então o filme acaba com os Krat fazendo alguma maluquice, e a cena pós-créditos mostra os filhos do Diego e Shira, finalmente. Cara, isso foi incrível. Se eu falei algo errado, peço que me corrijam. Sei que a ideia dos vilões não foi muito convincente, mas foi o mínimo que pude fazer. Espero que gostem, e como já falei, façam a mesma história de vocês nos comentários. Obrigado por assistirem. Eu sou o Diego.